dois, três. Fala aí, galera do Águia Trader, bora lá, pessoal, para nossa última aula do nosso mini curso aqui da Fibonacci, tá? Relembrando aí que a gente falou sobre os níveis aqui de 7640, né, que a Fibonacci, de 38.2, de 50% de 61.8, né? Fibonacci aí são zonas de alerta, né, pontos em que o preço vai travar, certo? A gente não pode usar, relembrando que a gente não pode usar ela isolada, sem contexto, né? Quanto mais confluências a gente tiver, melhor, né? Fibonacci são regiões alinhadas com outras confluências que vão poder gerar movimentações, pessoal, com risco de retorno positivo, tá? Para nossas negociações. A gente falou da retração de Fibonacci, ela vai nos alertar sobre pontos de parada do preço, né, para possíveis correções ou reversões, ou seja, assim como o preço ele pode corrigir naquela região, ele pode também reverter, tá? Então, se ele está vindo de uma tendência de baixa e ele toca numa retração, vamos usar aqui um exemplo gráfico para a gente mostrar isso aqui para vocês, tá? Vou vir aqui para o gráfico diário, beleza? Do mini. Bora colocar o outro ativo aqui, tá, pessoal? Bora colocar o Ibov, tá? Porque o mini índice ele pode pegar os estudos, aí tá bem bagunçado ali. Vamos excluir aqui o do Ibov, tá? Então vamos usar o Ibov aí. Ou melhor, tá? Bora usar o Bova 11. Beleza? Bova 11 aí pra gente fazer nossos estudos. Então o que acontece aqui, ó? Vamos procurar uma reversão de uma tendência aqui. Bora aí, galera, me ajude aí no olho. Bem aqui, esse ponto serve, tá? Porque a gente tem um fundo aqui, um topo aqui, a gente pode traçar uma Fibo aqui, fechou? É isso mesmo que a gente vai fazer, bora lá. Vamos pegar a ferramenta, ó, tá? O ativo, a partir do momento que ele chega, galera, nesse topo aqui, ó, tá? Ele começa a trabalhar o quê? Numa tendência aqui de baixa, tá? Fundos, quebrando fundos, aí vai pro topo, meio que lateral aqui nessa região, tá? Então, vou pegar uma Fibonacci desse topo com esse fundo aqui, ó, 34,11 mais ou menos. Seria isso? Vamos colocar ele aqui, tá? Então, ó, vamos lá pro Bova 11 aqui, tá? A gente vai pegar esse topo aqui, pessoal, com... Podemos usar esse fundo? Podemos, é o fundo mais relevante aí possível, fechou? Então é o seguinte, galera. Em fevereiro aí de 2020, eu acredito que tenha sido o quê? Pandemia, né? Pandemia aí. Chegou no preço, altamente aqui de valor, e aí veio pandemia e tal, enfim, economia, caiu tudo. E aí a gente tem uma Fibonacci, tá? Tô falando aqui de gráfico, pessoal, não tô falando de nada de macroeconomia, de nada. Gráfico, beleza? Quando a gente pega a Fibonacci, onde foi que o mercado veio travar na pandemia? 61.8. Sou eu que tô dizendo? Não, é o gráfico, tá? Então, se o mercado tá caindo, ó, isso aqui é uma pura de uma tendência forte de baixa, tá? Com confluências aí de macroeconomia, porque, ó, a ação cair 50%, 45%, pessoal, não, 45% daqui, ó, até o topo a gente tem 95%, pessoal, tá? 95% aí de queda, tá? De desvalorização, mas vai retrair em algum alvo de FIBO, não vai? Então, vamos esperar, né? Então, quem estava querendo se posicionar na compra, onde que a pessoa tentou comprar? Nos níveis de Fibonacci, tá? Nessa aula a gente está falando do 7640, tá? A gente pode considerar aqui que ele chegou no 7640? Pode, tá? Porque já é uma região. Mas vamos pegar um outro fundinho aqui, ó. Vamos pegar esse fundo aqui, correto? Peguei esse fundo, ó. O mercado chegou na região, tá? E a partir do momento que ele chega nessa região, o que acontece? Acontece um processo corretivo, ou seja, uma tendência que ela estava sendo de baixa, ela acaba invertendo para uma tendência de alta, tá? Então a Fibonacci, ela não é só para a gente pegar movimentos corretivos, mas também nós conseguimos extrair dela movimentos de reversão do preço, tá? De reversão do ativo, ok? Vamos usar aí agora o gráfico de 60 minutos, tá? E procurar aqui novamente no olho uma reversão, quem sabe, tá? Já identifiquei aqui, pessoal. Vou pegar esse fundo com esse topo, show de bola, aqui, ó, tá? Vamos lá, pessoal, pegar uma melhor aqui, tá? Aqui, ó, esse fundo,
com esse topo aqui, show, tá? Então, a gente pegou um fundo de fevereiro com um topo de janeiro, fechou? E aí a gente vai ter o que, pessoal? Deixa eu destacar esse nível, eu sempre gosto de usar ele destacado, tá? No meu dia a dia. Aqui, ó, 7640, a gente vem aqui em definir aparências por níveis, tá? Vamos colocar ele aqui. Pronto, essa linha tracejada aqui é o 7640. Então, você percebe que o preço, ele vem chegando aqui, ó, numa movimentação de alta, tá? Isso aqui são dias, tá, pessoal? Isso aqui não é só um dia. Isso aqui são dias, tá? É uma movimentação altista de vários dias e várias semanas. Quando ele chega no 7640, o que acontece? O preço simplesmente, ó, desde o momento que ele tocou lá no 7640, tá, ó, tocou aqui no 7640, pessoal, ele não trabalhou mais acima, tá? E começou a montar aí uma tendência baixista, topos descendentes. Claro, ele dessa movimentação e aqui a gente se encontra num cenário lateral, tá? Então aqui a gente não tem uma tendência definida, pessoal. A gente tem uma lateralidade, tá? Aqui a gente tem uma lateralidade. Mas aqui, ó, quando o ativo vem toca no 7640, ele reverte toda essa movimentação dele de queda, tá? E ainda rompe o fundo mais próximo ali, que é o fundo anterior, mais relevante, tá? Então, só mostrando para vocês, pessoal, que a Fibonacci 7640, né, esse nível de 7640 é um nível poderoso para reverter movimentações, tanto no intraday, quanto no swing trade, quanto alvos maiores. Até como eu falei para vocês agora, quando a gente filtra, vamos pegar aqui um gráfico menor, tá? Vamos pegar aqui, ó. Pronto. É o que eu falo, quando a gente pega já a habitualidade de usar a Fibo, quando você vê já uma estrutura, exemplo, aqui eu estou vendo o quê? Um topo aqui e um fundo aqui. Então eu vou projetar a minha retração aqui, quero trabalhar aqui dentro, né, a favor dessa movimentação que está vindo aqui. Ó. Olha onde ele veio retrair, veio no 61. Show de bola, tá? 61, tranquilo. Mas se eu pego o topo do dia, tá? Que no caso seria esse aqui, ó. E puxo com esse fundo aqui, tá? Que é o fundo dessa barra, que rompeu esse topo aqui anterior, tá? Então a gente pode ver que a gente tem duas confluências, um topo rompido, pessoal, que pode servir o quê? De troca de polaridade. A gente tem uma retração do topo do dia com o fundo mais próximo, que é para pegar refino de scalp, ó, tá? Então, se o mercado ele está movimentando para cima, ó, ele está movimentando em forma de pivôs, né? Na pivotada dele, eu não quero comprar o rompimento do pivô, tá? Eu já quero vir comprado nesse caso aqui. Então, é para isso que a gente vai usar essa ferramenta, tá? Então, veja, segurou no 7640, deixou um gatilho de 0,10% aí, nos gerando aí um retorno de mais de 5 para 1, tá? Então, esse é o poder, pessoal, do 7640, tá? Vamos colocar aqui, sei lá, no mini dólar, tá? O que o preço veio fazer aqui, pessoal? Temos uma estrutura, tá? Temos aqui um topo e um fundo. Eu vou pegar minha retração, vou traçar aqui, vou esperar o preço chegar nos meus níveis para atuar. O que aconteceu? O preço estava montando o pivô de baixo aqui, inclusive, ó, ele rompeu, só que a partir do momento que ele rompe, ó, aqui a gente tem um 7640, e é aquilo que eu falo. Eu vou me posicionar na cara de um nível desse aqui? Eu não posso, pessoal, tá? A gente não pode, porque a probabilidade de dar errado é grande, às vezes dá certo, dá. Mas a longo prazo, isso aqui dá errado bem, tá? Então, qual é a jogada aqui? A gente está no gráfico de 5 minutos do dólar, cenário atual, tá? Qual é a jogada aqui, ó? Eu já vim, se eu quero vender, eu já tenho que estar posicionado. Dá o meu jeito de me posicionar antes de chegar aqui. Fechou? Antes dele chegar aqui, eu já quero estar posicionado. Chegou aqui, eu quero realizar. É isso. Beleza? Inclusive, ó, olha o movimento que gerou aqui de notícia. Olha o movimentozão que gerou a partir de tocar no 7640. E pode ter revertido, tá, pessoal? Pode ter revertido aí. Que também a gente não tem uma tendência definida, mas a gente tem aqui uma movimentação de baixa, rompendo fundos, né, querendo criar um pivô, que foi logo anulado com essa movimentação, beleza? Então, sem mais delongas, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês da Fibonacci, tá? Ela vai sempre estar nos ajudando. E essa dica do 7640 é aquilo, ele sempre será respeitado quando o ativo ele precisar de mais combustível para fazer um movimento grande, certo? Eu acabei de mostrar aqui para vocês isso, tá? Você percebe que aqui no nível de 61.8, ó, o mercado deu também uma movimentação boa, tá? Não está errado, tá? Aqui, ó, novamente, quando ele chega nos 50% aqui, ele também deu uma movimentação, tá? Então, a gente identificar que se o mercado não está tendo a movimentação que deveria a partir dos níveis anteriores, a última parada dele será o 7640.
E se nós não estamos posicionados a favor do movimento, nesse caso aqui, que era de queda, tá? Se a gente não está posicionado aqui a favor, a gente vai procurar operar contra, tá? Não é que a gente quer ir contra o mercado, mas o mercado tem as regiões que a gente não pode entrar nelas, né? A gente tem que entrar contra elas, porque elas são alvos de quem está vendido nesse caso aqui que a gente está olhando, tá? São pontos que a gente estuda, que a gente vê que aqui é a Fibonacci, tá? Ele vai respeitar, então eu não posso estar posicionado aqui. Ou eu venho posicionado, ou eu arrisco, né? Sabendo que é um ponto de trava para o mercado, que ele pode gerar alguma movimentação expansiva, eu arrisco pegar um lucro nessa região. Voltou, me tirou, tudo bem, mas se não, eu consigo sim um risco retorno favorável. E é isso que eu quero que vocês entendam e aprendam a usar essa ferramenta, tá? Isso aqui é o básico, mas que tem gente que cobra para ensinar isso, tá, pessoal? Tem gente que, enfim, não tem por que falar, mas quero que vocês aprendam isso aqui, porque isso aqui vocês vão usar para todos os ativos que vocês forem operar. E é muito simples, tá? Depois que você pega a prática, qualquer movimento você pode estar usando Fibonacci retração, tá? Veja bem, fez um topo, fez um fundo, tracei a minha Fibo, tá? Esperei chegar na minha região, o preço está aqui subindo, chegou na minha região de retração, tá? Eu vou procurar virar a favor dessa tendência, tendo em vista de que o mercado está corrigindo para cima, tá? Então a gente sempre vai ter entradas aí com stops menores, né? E alvos mais longos. Fechou, pessoal? Um abraço, espero que vocês tenham curtido, tá? Fiquem de olho lá no nosso Instagram que vem muita novidade por aí. Valeu!